Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí pra gente falar da semana, botar as marcações aí do que a gente espera para esse pregão essa semana, esse pregão que se inicia amanhã, né? E deixar aqui já tudo pronto para que a gente possa operar da melhor forma possível, seguindo nosso operacional baseado no Smart Money e análise técnica, para que a gente possa operar sempre a favor dos institucionais e nunca ficar lutando contra o mercado, como a maioria das pessoas faz, né? Que é ficar caçando topos e fundos, atrás de indicadores. Aqui a gente opera a favor das grandes movimentações, para pegar trades grandes com stops curtos. Assim como quem assistiu meu vídeo de sexta-feira falando sobre o teste da mesa proprietária, que eu vou deixar aqui no card, mostrando o que é um trade bem feito, esperando o momento certo. Um trade 5-1 com stop de 100 pontos e um alvo de 480 pontos. Não se esqueçam aí de deixar aquele like, curtir o canal, né? Para que a gente possa estar atingindo cada vez mais pessoas e que a gente possa ir rumo aos 500 inscritos no canal. A gente já está com 386, tá perto para a gente chegar nos 500 inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês para a gente estar indo em busca disso, certo? Dados os recados, então bora lá para nossa análise do mercado. Antes de mais nada, vamos remover tudo os desenhos do gráfico, para que a gente possa olhar o gráfico limpo e com isso a gente está aqui marcando tudo do zero, como eu já falei para vocês. Quanto mais a gente praticar marcando do zero, melhor é. Então a gente vê que a gente estava aqui, ó, no gráfico de 60 minutos. A gente estava numa tendência de baixa, onde a gente tinha aqui o choque, o BOS que ele havia sido rompido aqui embaixo, e o preço voltou nessa mitigação aqui e acabou rompendo o choque, né? Então aqui a gente tem um choque nos 60 minutos, a gente tem um alvo aqui em cima, mas a gente sabe que provavelmente esse preço pode não ir direto. Por quê? Porque normalmente quando ele faz um choque, quando ele reverte, ele volta a testar uma zona de demanda deixada, né? Para que ele possa ganhar impulso e com isso ele está subindo novamente rumo ao próximo alvo, né? O preço ele não movimenta sozinho de uma vez. Então a gente tem que entender esses movimentos para que a gente possa estar buscando as melhores oportunidades. Então aqui, ó, a gente tem o que aqui? A gente tem esse aqui que foi rompido também. Na verdade aqui ele não foi rompido. Vou mostrar aqui para vocês, ó, no gráfico de 1 hora, esse movimento aqui, ó, vou colocar a linha aqui no topo, e vocês vão ver que esse aqui é o famoso fecha fora, fecha dentro, ou seja, ele foi um falso rompimento desse topo aqui, tá? Então o preço ameaçou romper e voltou para dentro daqui desse movimento. Por isso que a gente fica esperto com o que está acontecendo. E aqui a gente tem o que? Nos 60 minutos, a gente tem esse último movimento aqui, ó. Topo, fundo, topo. E o que caracteriza isso aqui? Aqui a gente tem um BOS, certo? Então aqui, ó, a gente tira esse movimento e a gente vai limpar esse gráfico aqui e a gente coloca o que aqui, ó? Nesse topo aqui, ó, a gente tem um BOS, né? Um rompimento de estrutura. Nós estamos falando dos 60 minutos, né? Então, assim, nós estamos aqui num gráfico de 60 minutos com um BOS. Se a gente teve um BOS aqui, que a gente deixou um fundo, a gente tem o que aqui? Aqui a gente tem o topo de continuidade, nesse topo aqui, que é o movimento que precisa ser rompido para que o preço continue subindo. E aqui nesse fundo, nós temos o choque dos 60 minutos.
né? Ou seja, eu preciso o preço perca esse, eu preciso que o preço perca essa região para que a gente definitivamente vá pensar em vendas. Então o preço tem que fazer isso aqui, voltar, para aí sim ele buscar os próximos níveis, e aí a gente vai entender que ele está fazendo a correção. Enquanto ele não romper esse fundo, a gente ainda está olhando para cima, ou seja, ele voltou, a gente compra, tá? Então isso olhando os 60 minutos, porque nós temos esse rompimento, e aí a gente tem aqui, ó, que eu vou marcar pelos 60, depois a gente vem aqui e filtra nos movimentos menores, tá? A gente vou marcar essa região aqui, para que depois a gente possa ajustar isso aqui num time frame menor, ou 15 ou 30 minutos ali, a gente vê daqui a pouco a hora que a gente diminuir o gráfico, tá? Então assim, nos 60 minutos a gente tem isso. No diário, o que eu vou marcar aqui no diário? O que seria, se ele voltar, o que seria o movimento? Aonde seria esse movimento que a gente vai buscar? Olha só, o que ele fez no diário aqui, ó. No diário ele fechou um doji no topo. E quando fecha um doji, a gente sabe que o movimento tende a ser de dúvida, né? Então a gente tem o que aqui, ó? A gente tem essa região, na verdade isso aqui está ao contrário, o verde é para baixo, o vermelho para cima, né? Abaixo dos 50% eu vou pensar em compras e acima dos 50% eu vou pensar em vendas. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem os 50% e a gente tem uma zona aqui, né? Então, o que a gente vai marcar aqui? A gente tem duas zonas importantes para marcar nesse gráfico aqui. Eu tenho essa região aqui, que foi o último cara que tentou descer e que foi rompido, tá? Então, esse aqui é o movimento que a gente pode esperar, que seria interessante, na verdade, uma retração até essa região, tá? Claro, a gente não sabe se o preço vai chegar, mas a retração interessante seria buscar esse order block aí do 15 do gráfico diário, que aí sim nós teríamos uma correção bem interessante, tá? E quando a gente volta aqui para o nosso 30 minutos, a gente vê que a gente está nessa região de fundo aqui, ó. Tá? Mas claro, até lá tem muita coisa ainda, muita água para rolar. Então, por isso que a gente deixa isso aqui em stand-by e a gente vai olhar aqui para cima, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 30 minutos. 30 minutos é exatamente aqui. Olha aqui, a marcação certinha. O último candle que tentou subir antes da queda. Esse cara aqui até dava para subir ali naquela marca, mas isso aqui a gente vai deixar marcado só esses corpos aqui, porque isso aqui sim é o order block, é o candle que tentou subir e acabou deixando aí para trás ordens presas, tá? Depois a gente tem o que aqui, ó? Vamos para o 15 minutos, nosso 15 minutos aqui. A gente continua com essas marcações no mesmo lugar, tá? Aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai refinar elas para a gente colocar aqui o que a gente pode esperar. A gente tem assim, ó, esse order block aqui no 15, tá? Que é onde o preço pode ir caso ele perca aquele choque. E aí quando a gente passa para os gráficos menores, a gente vai para os 5 minutos, né? 5 minutos também continua a mesma coisa, né? Mesmo movimento. E aí quando a gente chega no 1 minuto, a gente vê que nós tivemos uma perda aqui, né? Vamos dizer assim, não seria um choquezinho interno, não deixa de ser, mas ele perdeu aqui, ó. Vou marcar como choque interno aqui,
deixar pontilhado, porque ele perdeu esse último movimento, né? E aí ele fez um movimento de correção bem certinho. Por isso que a gente deixa marcado, ó, ele tinha esse nível, ele perdeu, voltou, opa. Ele perdeu, voltou para testar, segurou nessa região e desceu para testar próximos níveis. Então a gente tem aqui sim um pequeno order block aqui, um choque interno para a gente estar trabalhando. Como essa descida aqui foi uma descida direta, a gente tem que aguardar a movimentação do preço. E aí a gente tem o quê? Já que ele perdeu esse choque interno, a gente marca essa região aqui. Por quê? Porque aqui nós temos um choque, né? Se o preço perdeu o nível, voltou, fez fundo, topo e rompeu o fundo, então ele houve uma quebra de estrutura, ele teve um boss aqui. Para o preço terminar esse movimento, ele tem que fazer isso aqui, ó, tá? Então ele tem que romper esse último topo e voltar nessa região aqui para nos dar a compra que a gente pode esperar, que aí sim o pullback acabou. Então esse aqui é um choque, tá? Aí aqui a gente tem, eu vou até deixar marcado aqui para deixar sinalizado que nós tivemos aqui um boss interno, né? Então é o boss Z, que a gente marca aqui com a nossa linha. Opa, vamos só marcar aqui com essa aqui. E o estilo é o pontilhadinho. Então nós tivemos um boss interno aqui, que a gente vai estar aguardando para ver se aonde o preço vai abrir amanhã, tá? Tudo depende de onde o preço abre, tá, pessoal? Então, assim, a gente aguarda o movimento, mas a princípio, acompanhando pelos 5 minutos, nós temos ali, ó, o boss, o choque e esse fundo aqui que a gente vai marcar também um order block. Nós temos um order block aqui nos 5 minutos. Tá? Esse cara aqui, ó, order block de compra nos 5 minutos, que é o que a gente vai deixar marcado, que seria o lugar mais interessante para a gente estar procurando por compras, certo? Então essas são as marcações do índice para segunda-feira. Dólar, vamos aqui dar uma olhadinha no dólar, mesma coisa, vamos remover. O que ele está fazendo aqui o dólar? 15 minutos. O dólar ele deu uma segurada, né? Olha só. Ele fez um movimento aqui, ó. Fez um movimento, ele fez o rompimento de fundo e fez o rompimento de topo. Então agora ele pode estar fazendo essa mitigação aqui para estar buscando essa região para estar ganhando impulsão para voltar a subir, tá? Porque ele teve um choque sim no 15 minutos. Então o que a gente vai marcar aqui, ó? No dólar a gente tem esse aqui, a gente tem esse fundo aqui que a gente marca, né? Um order block de compra no 15 minutos. A gente tem aqui a gente deixa marcado aqui, ó, esse rompimento como se fosse um boss. Tivemos um boss e aí nós tivemos aqui um choque. Tá? Nós tivemos um choque aqui. Deixar marcado como choque interno. Esses internos aqui, deixa eu deixar com o pontilhadinho para ficar melhor. Então nós tivemos um choque interno. Então agora o preço está voltando nessa região aqui, né? E o que a gente tem aqui, ó? Vamos descer aqui para os 5 minutos, ver se ele nos dá alguma coisa. Ele tem aqui, ó, esse cara aqui. Só reduzir isso aqui. Ele tem esse cara aqui, ó, que é o movimento que ele fez o order block, ó. Tá? Mas aqui vocês também tem que ficar esperto porque tem o gap, tá, pessoal? Então, muita atenção com o gap, que apesar de ele quase ter sido fechado, ele tem aí sim alguma coisa aí para tá buscando. Mesmo porque, quando vocês olham aqui, ó, ele acabou fazendo
um rompimentinho aí de continuidade, tá? Então ele está fazendo, ó, topos mais baixos e está continuando. Então vamos aguardar. E aqui a gente faz assim, ó, a gente marca essa região aqui como sendo uma região. Vamos deixar essa aqui, ó. Essa região aqui, que é uma região que está sendo brigada, digamos assim, no momento, né? Então a gente deixar essa região marcada. E para o preço continuar seguindo, ele tem que romper esse topo aqui. Tá? Vou deixar aqui esse outro topo marcado aqui. Que seria... vamos colocar como topo de continuidade, né? Já que ele fez o choque aqui, está voltando para querer deixar um fundo mais alto. Então vamos aguardar a movimentação para amanhã, beleza? HK50, limpando aqui, remover tudo. O HK50 gráfico de 1 hora. Ele está numa queda acentuada, né? Ele voltou aos padrões lá de baixo. Então aqui ele está fazendo um teste de fundo. Ó, ele teve esse rompimento aqui da estrutura do 1 hora. Tá tendo um rompimento da estrutura, então ele teve um BOS, tá? Teoricamente é um BOS, vamos colocar como BOS interno, vai? Pra gente estar deixando ele mais coerente aqui, tá? Então vamos salvar como BOS I. Salvou. Tá? Então aqui a gente teve um BOS. Então a gente tem esse cara aqui, ó, que teria que ser rompido. E nós temos aqui, ó, um order block, que é onde o preço pode estar voltando para testar, tá? Nesse cara aqui, ó. O último cara que subiu, que tentou subir, na verdade. O order block de venda ali. Então esse é o movimento do HK50. Lembrando que aqui também nós temos uma zona chamada zona de liquidez, né? Então olha como coincide. O preço pode voltar nessa região aqui para capturar liquidez para pegar os próximos níveis de baixo. Esse é o movimento do HK50. Lembrando, pessoal, que a gente está no gráfico de 1 hora. Quando a gente baixa pro 15 minutos, tá? Nós temos isso aqui, ó. Nós temos também uma liquidez aqui acumulada, que é interessante deixar marcado. Eu vou até deixar aqui os cifrõezinhos aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma zona importante, tá? É uma zona de liquidez, onde os players eles montam liquidez para depois fazer o movimento. Eles vão fazendo esse swap de liquidez para depois fazer esse movimento e dar impulsão para o preço ir lá de cima, certo? Então esse é o movimento aí do HK50. EURUSD, mais uma vez, ele está consolidado aqui, ó, ele está num canal. Ele está aqui, vocês percebam que ele está num canalzinho aqui. Que a gente pode, que ele está trabalhando. Vou botar aqui, ó, né, o canalzinho na consolidação. Ó, é canal dentro de canal, né? Então a gente tem esse canal aí, depois a gente tem que está trabalhando dentro dessa zona aqui, ó. Olha aqui. Esse cara aqui com esse cara aqui. Então, ó, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque isso aqui, o que ele fez aqui, ó? Ele está montando uma liquidez no gráfico de 15 minutos. Olha só. Ele subiu,
aí tá fazendo a liquidez, capturou aqui em ele veio, capturou a liquidez aqui embaixo, agora ele capturou a liquidez aqui em cima. Então, muito provavelmente, ele deve estar buscando aqui, ó, uma operação. Inclusive dizer para vocês que ele estaria quase dando uma entrada aqui, ó, para tá vindo buscar essa região aqui, ó. Tá? Ele tem essas duas regiões aqui para buscar. Então, muito provavelmente, ele pode estar dando uma venda para buscar aqui, porque isso aqui, ó, olha só, foi um swap de liquidez, onde ele, ó, ele rompeu, voltou, perdeu o fundo, voltou de novo, tentou subir, não veio, perdeu o fundo de novo, e aí veio e capturou aqui. Tá? Então ele tem... Esse aqui seria o primeiro nível. Esse aqui seria o primeiro nível de order block. Vamos deixar marcado aqui, ó. Esse cara aqui seria o primeiro nível de order block que ele veio testar. Como ele violou, e a gente tem esse outro cara aqui, ó. Então ainda podem ficar espertos, porque o preço ele ainda pode estar fazendo isso aqui, ó. Vir aqui, aí ele voltar a fazer isso aqui para estar indo buscar lá embaixo, certo? Então esse aqui é um desenho que pode ser olhado aqui no EURUSD. E para finalizar o JPY, ele está indo embora para baixo, né? Olha como ele faz o movimento. Ele vem, agora ele pegou, acumula, desce, subiu para capturar a liquidez que estava presa, agora ele acumula. Então assim, ó, muito possivelmente ele deve estar tentando romper esse fundo de novo, né? Então o EURUSD entrou na onda de correção aí, ó. Ele vem perdendo níveis. Por quê? Porque agora ele tem essa região aqui, ó. Ele tem esse cara aqui para testar, tá? Ele tem esse cara aqui. Então, muito provavelmente ele está indo buscar esse alvo aqui de baixo para depois ver qual será o próximo movimento dele. Mas ele tem perdido os níveis, tá? Então fiquem espertos que agora no gráfico de 1 hora, ó, rompimento de nível, perdeu outro nível e agora ele está indo buscar esse. Então ele deve estar fazendo isso aqui. Aí ele pode voltar a subir. Por que que ele pode voltar a subir? Ou ele pode vir testar essa região aqui, tá? Que essa aqui é uma região importante. Lembrando que a gente... Lembrando que a gente sempre tem a nossa zona de compra, zona de venda, tá? Na zona verde a gente compra, na zona vermelha a gente vende. E quando a gente joga isso no último movimento, vamos lá, aqui ó, o último movimento. Qual é a região abaixo dos 50%? Temos essa. E depois temos essa outra. Então, isso aqui eu não queria copiar, tá? E aí nós temos essa outra aqui, que são as duas regiões que o preço pode vir buscar. Beleza? Caso contrário, na venda, se por um acaso o preço segurar, qual que é o nível que ele pode vir testar? É esse nível aqui, tá? É esse nível aqui, que é o order block que ficou, tá? Deixar aqui marcado, order block de venda. Vou deixar ele clarinho, porque o order block pode não ter muita força e não ter relevância. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.